Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Nós estamos no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, lembrando que falamos do nosso estúdio aqui em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, e capital de Minas Gerais. E temos conosco aqui à mesa alguns pastores que são aqui de Belo Horizonte, como o pastor Elcio, nascido e criado aqui em BH, né. Não, nascido no interior de Minas, criado aqui. Nasceu aonde, pastor Elcio? Nova Era, Minas Ah, é Gerais. pertinho aqui, Pertinho, quase grande BH. quase grande BH. Isso, Paz do Senhor para todos. amém. Pastor Miguel é de onde, por curiosidade? Belo Horizonte, Nascido e criado aqui. muito bem. Paz do Senhor a todos. E pastor Evaldo, né, Glória a Deus. que mora em Januária, mas é nascido onde? Eu nasci em Patos de Minas e fui criado em Uberaba. Ah, é viajado, é. O interior de Minas é com você mesmo, né. Patos de Minas, E fui criado em Uberaba, Triângulo Uberaba, Mineiro. e hoje há muitos anos mora em Há Januária. muitos anos moro em Januária. A Muito paz do bem, Senhor a todos. muito bem. Agora eu nasci aqui em Belo Horizonte, né, na região central mesmo. Aqui em Belo Horizonte existe uma uma conversa aqui, o seguinte: o centro é quem mora do lado de dentro da Avenida do Contorno. Então eu nasci do lado de dentro da Avenida do Contorno, mas hoje eu moro do lado de fora da Avenida do Contorno, né, mas dentro da capital. Muito bem, estamos aqui para falar hoje sobre o chamado de um profeta, Isaías, que é o profeta no Velho Testamento que mais falou da pessoa do Senhor Jesus. Assim como nós vemos nos evangelhos a propriedade com que cada um escreveu sobre Jesus, cada um dos quatro evangelhos, parece que Isaías viveu com Jesus de tanta autoridade, propriedade, clareza, né? Profecia lindíssima, né? Quando você lê e depois você vê os acontecimentos, vê que Deus usa os profetas de forma maravilhosa. E Isaías foi um homem assim, usado por Deus de forma maravilhosa. E no capítulo 6, versículo 1, nós temos ali o momento que Deus chamou Isaías, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então aqui foi o momento em que Isaías se sentiu chamado por Deus. E nesse contexto nós vamos pedir ao pastor Miguel que venha elucidar para nós como se deu esse chamado e contextualizar, porque nós temos a doutrina da salvação, né? E quando nós lembramos da doutrina, o chamado, que é o ato, o momento em que o homem toma conhecimento de que Deus o escolheu, o elegeu, e temos o processo, que é o desenvolvimento da nossa fé. E na vida de Isaías, pastor Miguel, o que é que nós podemos tomar de lição para o nosso aprendizado? Isaías teve uma experiência grandiosa no seu chamado, porque ele sendo israelita, ele conhecia toda a história do povo, mas ainda na sua limitação, quando ele recebe o chamado, a vida dele se transforma de tal maneira, porque ele vê o culto ao Senhor. Todo o mistério do culto em que o nome de Deus, o Deus vivo, era glorificado. Aí ele se julga impuro, porque dentro do que ele estava vendo. Então, o chamado de Isaías foi para testemunhar de situações que ocorreriam no futuro, mas para que ele pudesse receber essa bênção de ser chamado pelo Senhor para ser usado como profeta e profetizar de uma vida eterna, da eternidade, que seria
uma salvação que seria alcançada a todos. Então ali ele vê sua vida transformada, porque ele falaria de coisas grandiosas. Ele passaria a falar da salvação do Messias, por isso ele é considerado o profeta messiânico, e é como se essa intimidade, como o pastor Kleber falou, ele fosse ver o futuro. E a palavra fala que Deus não faz nada antes de anunciar aos seus profetas. E Deus confiou a Isaías essa tão grande bênção, porque na sua profecia ele viu toda a vida do Messias, ele viu o nascimento de Jesus, o seu ministério, o seu sacrifício, no capítulo 53, ele mostra isso com tantos detalhes, que tanto nos toca hoje, e a partir dali ele também profetiza que haveria uma igreja e da grande salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Gente, cada personagem traz um ensino. E certamente quando você estuda o personagem, você está aprendendo a como melhorar a nossa relação com Deus, né? E nesse sentido, Isaías foi chamado, mas ele foi chamado também com uma vocação, né? Ele foi chamado para ser profeta. E é importante, todos nós que estamos aprendendo aqui, entender que a nossa salvação ela passa a estar condicionada também à nossa vocação, principalmente para quem é chamado para o ministério, né? Que é o caso de Isaías. Como disse Paulo, né? Se anuncio o evangelho, não tendo que me gloriar. Não pode, o homem não vai ter glória porque é um pastor, de jeito nenhum. Ele diz assim, porque me é imposta esta obrigação. Passa a ser uma obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Quer dizer, pesa o juízo quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos escolheu para fazer. Por isso que a salvação é ato e processo. No processo, a salvação está condicionada à obediência. Então, uma das coisas que Deus exigiu de Isaías, no caso, é que ele fosse obediente como profeta. E assim como ele, quando a gente foi estudar um pouco mais a característica de outros profetas, como, por exemplo, Jeremias, vê que era um desafio muito grande ser um profeta, né? Não é uma coisa simples. Mas, por outro lado, não tem valor maior do que ouvir a voz de Deus e apontar o caminho, Glória a Deus. né? Glória a Deus por isso. E o que é que nós podemos aprender aqui sobre o contexto histórico da vida de Isaías, pastor Evaldo? Zé. Isaías foi um grande profeta diante do Senhor. Ele viveu 700 anos antes de Jesus e participou dos reinados de Uzias, Acás, Jotão, Ezequias, Manassés. Ele era um homem de Jerusalém, possivelmente casado. A Bíblia relata que ele tinha 2 filhos, não é? E ele profetizou muitos juízos sobre Israel. Mas ele profetizou muito também sobre o Senhor Jesus, sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a vida e a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, ele foi chamado de o profeta messiânico, né? E o texto que nós lemos aí mostra exatamente o momento do chamado dele para ser um profeta. E ele é chamado num momento delicado para o reino. Porque a palavra diz aí que no ano em que morreu o rei Uzias, ele foi chamado. Quando morria um rei, era natural que houvesse um sentimento de insegurança, né? De aflição, porque não se saberia ao certo como seriam as coisas dali para De frente. incertezas, né? Havia uma incerteza em todo o reino, né?
se o reino continuaria a ser próspero ou não, se estaria de pé diante das batalhas que viriam. E esse sentimento ali, ele foi forte, porque o rei Uzias era um rei extremamente preparado para a batalha. A palavra diz que ele tinha 307.000 guerreiros, destros na guerra. Uzias começou a reinar aos 16 anos, desenvolveu muitos projetos bélicos que lhe deram muitas vitórias e reinou durante 55 anos. Mas Isaías é levantado neste contexto de incertezas. Mas a visão da glória celestial no chamado dele, Deus mostra para ele ali que, em meio àquelas incertezas todas, que o poder de Deus na vida dele seria suficiente para vencer todas as incertezas e que Deus estaria com ele para garantir a vitória na presença dele. A vitória não só para ele, mas também para todo o povo. Para todo o povo. E nesse sentido é importante a igreja entender que o ministério na igreja ele tem um papel fundamental de estar na direção do Espírito Santo, ser governado pelo Espírito Santo para que a igreja tenha segurança, né? Glória a Jesus. Inclusive, por que o profeta? Porque sem a profecia o povo se corrompe, quer dizer, o povo se perde, não sabe de onde veio, onde está, nem para onde vai. Mas a presença do profeta, quer dizer, do espírito de profecia, é fundamental na vida da igreja para que ela tenha uma direção segura, né? Para que as incertezas sejam Dissipadas. abolidas ou dissipadas. Glória a Muito bem. Deus. Glória a Deus. Pastor Elcio, no contexto profético da vida de Isaías, tem muito ensinamento, né? Muito ensinamento. Eu queria até pegar um gancho ali com a conversa, com aquilo que o pastor Evaldo falou. Ele falou de Isaías, ou de Uzias, aliás, um rei militar extremamente preparado. E até falou assim, quando ele morreu, o que vai ser? A expressão dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, quem era o Senhor dos exércitos, na verdade, não era Uzias. Quem era o Senhor dos exércitos era o Senhor. Oh, É ele que concede as vitórias. Mas eu queria falar de um outro aspecto no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou 55 anos sobre Israel, tinha muito poder ali político e militar. E ele tentou interferir no culto. Então, os sacerdotes que eles oficiavam o culto, e ele quis entrar no templo tomando o lugar do sacerdote. E os sacerdotes, não, isso não está certo, os sacerdotes o impediram. E ele não aceitou aquilo, e Deus o feriu de lepra, e por causa disso ele veio até a morrer. Então nós queríamos enfatizar aqui o culto de Uzias e o culto ao Senhor. O culto a Uzias, o homem é o centro. É ele em quem manda. Ele é quem determina todas as coisas. Era isso que Uzias queria fazer. Não, eu vou tomar o lugar do sacerdote, é eu que faço aqui e tudo tal. Neste culto, ele não tem a manifestação de Deus, pelo contrário, ele tem o juízo de Deus. O culto onde o homem está dirigindo todas as coisas, não há a presença de Deus, tem o juízo de Deus. Então, Uzias foi ferido de lepra. Agora, quando Isaías ele entra no templo, então ele viu um culto diferente, ele viu o culto da eternidade. Aí ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, os anjos, os serafins, né? E falando, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele sentiu a santidade de Deus naquele momento. E ele sentiu o seu pecado. No capítulo anterior, Isaías capítulo 5, Isaías ele profetiza
contra vários grupos de pessoas. Ai dos que ajuntam casa a casa e campo a campo, até que não haja mais lugar na terra. Eles são os moradores. Então ele profetizou contra os gananciosos, profetizou contra os bêbados, os que se levantam de madrugada e seguem a bebedice, né? Contra aqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, vaidosos e muitos outros. Mas quando ele vê o Senhor, aí ele fala, ai de mim. Então, às vezes tem muitas pessoas que estão vendo o defeito dos outros. Ah, ai de fulana, está fazendo isso. Ai de Beltrano, está fazendo isso. Mas quando você encontra o Senhor, sente a santidade de Deus, você sente o seu pecado, fala, ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele fala isto, é a confissão do seu pecado. Então, o homem, para receber o perdão de Deus, ele tem que confessar o seu pecado. Então, ele viu um dos serafins ir até o altar com uma tenaz, pegar uma brasa viva e tocar nos seus lábios, e falar assim, isso te tocou e os teus lábios foram purificados. O que é a brasa viva? A brasa é resultado de uma madeira que se queimou, que se consumiu. Jesus, como um homem, ele se consumiu todo e ele se tornou a brasa viva que é capaz de purificar o homem, de Glória a Deus. perdoar o pecado do homem. Então, isto te tocou e o teu pecado foi purificado. Depois disso, ele ouviu a voz do Senhor, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Tem até aí a trindade aí, né? O Senhor falando, mas ali a trindade está presente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ele foi levantado como profeta e nós queremos aqui enfatizar um detalhe que é o seguinte, Isaías profetizou acerca do Messias que haveria de vir, como homem, o seu sofrimento, o seu nascimento, que ele seria Galileu, né, a sua morte, profetizou tudo isso. A igreja hoje também é levantada como profeta, com espírito de profecia, para profetizar também da vinda de Jesus. Glória a Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Maravilha. E um aspecto importante é que Jesus, ele entra no grande dia da festa e ele cita, ele lê em Isaías sobre ele. E ele fala, hoje se cumpriu esta profecia. A Glória a sinagoga, Deus. isto. Então essa é uma grande bênção, porque Isaías profetizou do Senhor Jesus e Jesus entra no templo e lê o que estava escrito sobre ele. E Aleluia. Jesus fala, hoje se cumpriu essa profecia. Ele estava ali vivo, o Salvador, levando a salvação para o homem. Glória Glória a a Deus. Jesus. Glória a Deus por isso, né? Isso também é mais um ensinamento para nós sobre os dons espirituais, né? É importante a igreja ter os dons e conferir o cumprimento dos dons, porque é quando Deus usa alguém para falar, é sempre bom conferir e continuar aperfeiçoando o tempo inteiro, né? Porque o que precisa de prevalecer é o espírito de profecia, quer dizer, a verdade de Deus no meio da igreja. É o que Isso. sustenta a igreja, é o que sustenta o profeta, é o que sustenta a obra do Senhor na nossa vida, né? Glória a Deus. Muito Glória a bem. Jesus. Estamos chegando então ao final de mais um programa e o chamado do servo. E convidamos você a continuar conosco, a deixar o seu like, compartilhar com os amigos, com as pessoas que você deseja que também conheçam ao Senhor e que ainda não o conhecem. Porque Deus quer salvar a muitos. A Bíblia diz assim, muitos são chamados, né? Então Deus tem muitas pessoas a chamar e que você possa ser um instrumento nas mãos dele para fazer Glória a esse Jesus. chamado, né? Glória a Deus. Como Isaías aceitou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ore ao Senhor também para te enviar
para falar do amor de Jesus para muitas pessoas que não conhecem. Isso é fundamental e é um dos mandamentos de Jesus para a igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a função nossa é evangelizar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. A paz do Senhor. A Amém. paz do Senhor.